Olá pessoal, o meu nome é Pedro Vieira e hoje trago-vos o unboxing de um dos melhores comandos que alguma vez experimentei, o DualSense da PlayStation 5. Este comando é muito inovador. Este comando foi uma grande surpresa para mim e é provavelmente o que eu mais gosto desta nova geração de consolas. Vamos então analisar aqui a caixa antes de abrir. Esta é a parte de frente. Aqui de lado temos o que vem na caixa. Como podemos ver, só vem o comando e o manual de instruções, por isso não traz o cabo de USB. Aqui diz que é só usado e é o hardware compatível, é com a PlayStation 5. No entanto, todos nós já sabemos que funcionam com o telemóvel, através de Bluetooth ou na PlayStation 4. No entanto, não podemos usar as novas funcionalidades. Mais uma vez, tem aqui a dizer em letras bem pequeninas, aqui em português e tudo, ok, que o cabo USB não está incluído, ok? Isto é muita atenção, porque se vocês não tiverem o cabo, têm que comprar o cabo à parte. Aqui temos as funcionalidades que o comando traz, e estas duas para mim são as mais inovadoras. O feedback áptico e os gatilhos adaptativos. O feedback áptico o que vai permitir é que o comando consiga vibrar em diferentes pontos, de maneira diferente ao longo do comando. O que quer dizer é, por exemplo, pode vibrar mais aqui no lado esquerdo e nada do lado direito, ou ao contrário, ou no meio. Pronto, nós vamos conseguir sentir onde está a vibração. Tanto isto como os gatilhos adaptativos dão-nos uma maior imersão nos jogos. Os gatilhos adaptativos, isto é mais para o R2 e L2, que quando nós pressionamos os dois gatilhos, eles vão oferecer alguma resistência. Isto é brutal. Por exemplo, se estamos a jogar como por exemplo o Call of Duty, onde estamos a tentar disparar uma arma, uma espingarda, uma metralhadora, e essa arma encava, por alguma razão, e nós tentamos disparar e não conseguimos. Nós vamos sentir isso. Vamos sentir que nós estamos a segurar nessa arma. É brutal. O comando traz ainda o microfone incorporado, coisa que do comando da DualShock da PlayStation 4 não trazia. E tem um desenho completamente novo que nos vai dar maior conforto quando seguramos nele. Pronto, é isto, a caixa é só isto. Vamos então abrir e ver o que é que este menino traz lá dentro. Bora lá então. Abrimos a caixa com cuidado para não nos cortarmos, retiramos a caixa lá de dentro e abrimos. E aqui está, pessoal, o DualSense da PlayStation 5. Mal o peguei nele, vi logo que era ligeiramente mais pesado, mas nada de exagerado. E aqui temos o manual e é isto, na caixa não traz mesmo mais nada. O manual vocês podem depois ler quando tiverem o comando, mas o que a gente quer mesmo ver agora é o comando de perto. Então bora lá ver isto ao pormenor. Aqui temos as setas do comando. As setas é uma peça única, como podemos ver. Eu estou a usar uma caneta para vocês conseguirem ver melhor. Aqui temos o botão de share, como podem ver já não temos a palavra share em cima do botão, agora é apenas um ícone. E o botão está ligeiramente para fora, ou seja, que agora é mais fácil de carregar no botão. O trackpad é também ligeiramente maior relativamente ao DualShock da PlayStation 4 e os joysticks têm um bom feeling. Podemos ver aqui ao mais pormenor os joysticks. Aqui está, mais ao pormenor. Também aproveito para vos falar ali do botão da PlayStation, uma das coisas que mudou relativamente ao DualShock. Temos aqui um botão para fazer mute e ali embaixo uma entrada para os headphones. Estão a ver aquelas partes metálicas, é para carregar o comando com o novo carregador da PlayStation 5 ou outros de outra marca. Os botões também estão ligeiramente diferentes, já não têm as cores que todos os outros comandos das PlayStations tinham. Agora são só cinzentos e brancos. O feeling também é bastante bom, eu gosto imenso dos botões. E o botão das opções, também como podem ver, já não tem a palavra opções, options em cima, agora é um icon. E o botão está ligeiramente para fora, ou seja, é mais fácil clicar nele. Os gatilhos são ligeiramente maiores do que o DualShock da PlayStation 4 e o sentimento é bastante bom. O R2 ou o L2, quando eu pressiono, consigo sentir um ligeiro pressão, mas só vamos conseguir sentir o feedback áptico quando estivermos a jogar um jogo que o suporta. Aqui atrás temos o botão de reset para restaurar todas as funcionalidades base que vêm com o comando. Agora, um pormenor que eu achei bastante interessante é aqui na parte de trás do comando, no sítio onde nós agarramos, temos um pequeno relevo. E este relevo, se olharmos ao pormenor, conseguimos ver os símbolos da PlayStation. A bola, o triângulo, o quadrado, o X, todos espalhados pelo comando, no sítio onde agarramos. Isto é brutal. A Sony fez estes detalhes todos com muito cuidado. É genial. Adorei estes pormenores.
Então pessoal, só para terminar, vamos só fazer uma comparação entre o DualSense com o DualShock da PlayStation 4. O DualSense é ligeiramente maior do que o DualShock, é também ligeiramente mais pesado, mas depois de ter jogado algum tempo com ele, tenho que vos dizer que a sensação é bastante melhor do que com este comando. Quando eu voltei a pegar neste comando para fazer este vídeo, eu senti-me muito esquisito. Parece que não joguei anos com este comando. É mesmo muito esquisito. É mais pequeno, não encaixa tão bem nas nossas mãos. Agora, a minha experiência com este comando é bastante melhor. Diferenças visíveis aqui, temos o trackpad, que é ligeiramente maior. As cores dos botões já não existem. Este botão aqui também é diferente, agora é o símbolo da PlayStation e temos um botão novo aqui no DualSense que é para fazer mute. O botão de Share e de Options também são ligeiramente diferentes, eles estão ligeiramente saídos para fora, que torna mais fácil clicar neles e já não tem as palavras Share e Options, agora são os icons. Mas aqui atrás nós agora temos a USB tipo C, enquanto no DualShock tínhamos o outro conector e com uma luz, coisa que desapareceu neste. Ok? Também temos aqui uma diferença pequena, que é o sítio para ligar os headphones. Agora tem aqui uns conectores onde podemos carregar o nosso comando num charger, só por contacto, só encaixando. Este aqui não tinha isso. Nós tínhamos mesmo que encaixar aqui o conector. Para terminar, só vocês conseguem ver aqui que os gatilhos do DualSense são ligeiramente maiores, o que para mim é bastante melhor. Depois conseguem carregar e clicar neles mais facilmente. E pronto, basicamente é isso. Quando ligamos os dois comandos, podemos ver que no DualShock a luz aparecia à frente do comando e uma pequena linha em cima do trackpad, enquanto no DualSense aparece uma luz à volta do trackpad e já não aparece à frente porque já não tem aquela luz à frente. Passado algum tempo, esta luz à volta do trackpad do DualSense vai desaparecer e vai ficar com uma luz assim branca, muito sumida, durante o tempo que estiverem a jogar. Obrigado pessoal, espero que tenham gostado deste unboxing. Eu vou continuar a fazer mais, não se esqueçam de fazer like e subscribe. Digam-me o que é que acham do comando nos comentários e até uma próxima.